Olá pessoal, aqui é a Thalita da Pixie Digital e nesse vídeo eu trouxe um tema super legal que são os 5 erros de marketing que as empresas de software e SaaS acabam cometendo. Bom, esses erros eles prejudicam a operação porque dificultam a vida do time de marketing para fazer boas campanhas, para saber como otimizar as campanhas e para trazer os melhores resultados. Para te mostrar o passo a passo desses 5 erros, eu vou compartilhar a tela do meu computador, fica ligado que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Vamos lá? Então vamos lá, agora eu vou te mostrar os 5 erros de marketing mais comuns nas empresas SaaS. E muitas vezes esses erros prejudicam a performance do marketing nessas empresas para que possam conseguir mais pessoas se cadastrando no trial, mais pessoas solicitando demonstrações e convertendo visitantes em clientes. Tá? Então nós vamos começar pelo erro número 1, que é não definir o ICP e personas corretamente. O que é o ICP? Tá? O ICP é o seu Ideal Customer Profile. O que isso quer dizer? É o seu perfil do cliente ideal. E por que isso é importante para a sua empresa? Primeiro, isso dá clareza para o time de marketing e vendas executar boas ações de marketing, bons argumentos de venda para fechar mais clientes, tá? O segundo ponto é a diminuição do CAC, ou seja, do seu custo de aquisição de cliente. Uma vez que você sabe exatamente quem é o seu cliente ideal, se torna muito mais barato ir atrás desses prospects e também fechá-los em vendas. E o terceiro ponto é o aumento de receita e diminuição de risco. Aumento de receita porque o cliente ideal, ele com certeza tem uma melhor lucratividade, um maior ticket médio e a diminuição de risco desse novo cliente se tornar um churn, ou seja, cancelar a sua assinatura no seu site, tá? Então isso é muito importante. E como que você pode definir o seu ICP? Eu gosto de começar analisando a carta de clientes atuais e começar a encontrar padrões. Então, por exemplo, comece a se perguntar quem são os meus melhores clientes, quem gera mais lucratividade para minha empresa, quem tem o maior ticket médio, quem está mais tempo com a gente. Isso tudo vai dar muita clareza de quais são os nichos, os setores, quais são os melhores clientes, quais produtos eles vendem, isso vai te ajudar muito. E eu gosto de utilizar um exercício de CP, que é da metodologia Receita Previsível, que ele traz muita clareza. Então, eu vou passar rapidamente como que funciona esse exercício e vou disponibilizar para você baixar e preencher isso junto com a sua equipe. Então, esse aqui é o documento de ICP, tá? Então, basicamente, o que ele tem? Ele tem critérios e motivos para você querer aquele critério. Então, por exemplo, setores de atuação. Então, você pode descrever um determinado setor e por que aquilo é importante. Esse documento ele vai servir como guia para toda a sua equipe saber qual é o cliente ideal, como que eles devem abordar. Também você tem a opção de colocar o tamanho da empresa, às vezes o seu software atende empresas com determinados tamanhos, então isso é importante. A estrutura de um determinado departamento, então, digamos que você seja um CRM e você entenda que os melhores clientes são aqueles que possuem acima de 5 pessoas no time comercial. Tecnologias e soluções que utilizam. O que isso quer dizer? Digamos que você tem um RP para e-commerce, por exemplo. Então, você quer saber quem são as empresas e você integra isso com o Magento. Então, você pode procurar tecnologias, e-commerces que já usam Magento, por exemplo. Pessoas e valores também é algo muito importante. Se o seu sistema ele atende empresas em crescimento, em crise, estagnadas e outros fatores que você considere importantes também. Então, é importante você listar tudo isso para você ter clareza de quem é o seu cliente ideal. Uma coisa bem legal que esse documento tem também é sobre você ter os pontos vermelhos. Então, por exemplo, é quando aquela luzinha vermelha vai acender quando aquele potencial cliente falar determinada coisa. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do CRM de vendas. Então, pode ser que esse prospect ele já tenha um CRM, está muito bem atendido. Então, isso é um sinal vermelho para você. Ou então,
a tecnologia que você oferece é algo muito novo para ele, então não faz sentido, você vai gastar muito tempo para explicar, para educar e para poder vender. Então, às vezes, esse não é ainda o cliente ideal, ele precisa de um pouco mais de maturidade. Então, esse documento vai ficar disponível para você baixar. É importante que você faça isso junto com a sua equipe, principalmente a equipe de suporte que lida no dia a dia com o cliente final para entender as necessidades e traçar um perfil de cliente ideal. Então, agora que você já sabe como definir o seu ICP, o seu Ideal Customer Profile, é importante nós passarmos para as personas. Então, o que são personas? As personas são a personificação do seu cliente ideal. Tá? Então, no ICP, nós temos uma visão macro e nas personas nós vamos detalhar essas pessoas que estão no dia a dia da empresa que você quer atender. Tá? Isso vai dar uma melhor produção de conteúdo, então você vai saber exatamente com quem você está falando, vai conseguir produzir conteúdos melhores, mais certeiros. Isso vai ajudar para argumentos de vendas mais afiados, então dependendo da persona, posicionar o produto corretamente e diferenciação e autoridade diante dos seus outros concorrentes, tá? Então, quando a gente está falando de SaaS B2B, nós temos que ter pelo menos em mente que temos 3 personas envolvidas nesse processo de compra. Algumas empresas possuem bem mais, mas no geral nós temos pelo menos 3 personas. Então a primeira persona é o decisor, é o cara que vai bater o martelo, vai mandar emitir o boleto. Nós temos o influenciador, que pode ser um gestor de um determinado departamento ou o gestor financeiro, então ele também vai influenciar nessa negociação. E nós temos geralmente o usuário final. Então vamos pegar o exemplo de uma empresa de um software de CRM de vendas. Nós temos o decisor, que é um sócio proprietário, CEO, que está envolvido e quer fazer a empresa crescer e vender, e para isso ela precisa vender mais e está preocupado com essa operação. Nós temos o influenciador, que é o gestor direto do time de vendas, então ele quer produtividade, ele quer que a equipe ganhe mais velocidade, tenha melhores argumentos de venda. Então, esse cara ele vai influenciar muito nesse processo de compra. E nós temos também o usuário, que seria o vendedor em si, que vai estar ali no dia a dia da operação, lidando com o sistema, trabalhando com aquilo. Então, nós temos essas 3 pessoas, esses 3 atores dentro desse cenário que influenciam bastante. Então, quando você sabe quem são essas pessoas, você pode produzir campanhas de marketing, ações de vendas mais focadas em cada persona e dentro da sua própria jornada de compra. E a gente vai falar mais à frente sobre jornada de compra. E como que você pode definir personas, tá? Eu gosto de começar realmente fazendo o exercício de personificação dessas personas. Então, como você pode definir as personas? Eu gosto de fazer um exercício bem amplo mesmo. Então, você começa pegando nome, idade, gênero, estado civil, cargo, renda, nível educacional, valores e principalmente desejos, objetivos e desafios e dores. É muito importante você fazer esse exercício. Aqui na Pixie, nós temos também 3 personas que são muito importantes para nós, que é o CEO de uma empresa, que é o gestor de marketing, o analista, são pessoas que estão envolvidas dentro da operação e que a gente precisa falar com essas pessoas de maneira diferenciada para cada uma delas e dentro da sua própria jornada de compra. Tá? Então, super importante definir o seu ICP e depois começar a trabalhar as pessoas corretamente. Então, agora nós vamos passar para o erro número 2, que é não ter os pixels de marketing bem instalados. Tem uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, e ele diz o seguinte: o que pode ser medido pode ser melhorado. E quando nós estamos falando de marketing, nós estamos falando de um jogo de números, onde tudo precisa ser testado e mensurado para chegar numa conclusão do que funciona e do que não funciona. Então, os pixels, eles vão dar a capacidade para a gente de analisar dados importantes para o crescimento, ou seja, taxa de rejeição, taxa de visitantes,
taxa de conversão, leads cadastrados, tudo isso vai trazer uma grande performance e conhecimento para o time de marketing. Segundo, a gente tem, através desses pixels, a capacidade de fazer campanhas de remarketing mais focadas nas principais plataformas. A gente vai falar um pouco mais sobre remarketing ao decorrer desse vídeo. E terceiro, a otimização de campanhas de mídia paga, onde a gente utiliza da inteligência artificial que os grandes players já têm, como Google, Facebook, LinkedIn e outros, para que a gente possa utilizar dessa tecnologia para trazer o melhor resultado para o nosso negócio. Então, dos principais pixels, eu vou falar dos 4 básicos, esse é o arsenal básico que você precisa para iniciar, mas existem outros que vão trazer muito mais conhecimento e muito mais clareza. Primeiro, Google Analytics, feijão com arroz, toda empresa precisa ter isso instalado. Infelizmente, eu ainda vejo empresas que se esquecem de instalar o Google Analytics, principalmente nas páginas das landing pages de produto. Terceiro, Facebook Ads, Google Ads e LinkedIn Ads. Por mais que você ainda não anuncie nesses players, já é importante que você tenha esse pixel instalado para que você já consiga coletar os dados do seu website para poder utilizar isso em campanhas futuras. Tá? Como é que você pode verificar se esses pixels já estão instalados? De uma maneira bem fácil que vai ajudar o seu time de marketing e a você a analisar esses dados. Você pode utilizar o Google Tag Assistant, que é uma extensão do Chrome, ou Facebook Pixel Helper. Eu vou dar uma compartilhada com você aqui de como você pode fazer isso. Então, eu vou pegar o site da Pixie Digital aqui, e aqui eu vou te mostrar quais são os pixels que estão instalados. Aqui você consegue ver pelo Tag Assistente do Google, que nós temos alguns pixels instalados. E aqui está, do Google Ads, do Google Analytics e do Google Tag Manager, tá? E esse aqui é o do Facebook, que também está instalado, o pixel do Facebook. Então aqui você já sabe que todas as pessoas que acessam esse site, a gente já está mandando os dados para dentro dessas plataformas para depois fazer campanhas de remarketing. Então é importante que você tenha esses pixels instalados. Se você verificar que ainda não tem, instale agora mesmo para que você consiga coletar esses dados. Então agora nós vamos falar sobre o erro número 3, que é não fazer campanhas de remarketing. E o que você precisa entender primeiramente? Cerca de 95 a 98% dos visitantes do seu site não convertem na primeira visita. Ou seja, é um número muito grande para você deixar passar. Então é importante as campanhas de remarketing para que você mantenha a marca da sua empresa na mente daquele visitante prévio do seu site. Então, o que é o remarketing? O remarketing são campanhas de anúncio para visitantes que não converteram. Ou seja, alguém que visitou o seu site previamente e não solicitou um trial, uma demo ou fale com um consultor. Os principais formatos são banners na rede de display do Google, social ads, LinkedIn, Facebook, Instagram e vídeos, seja no YouTube ou em outros sites associados. É importante você entender a psicologia do remarketing. Existe um gatilho mental chamado afeição. E no livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão, ele fala como familiaridade gera afeição. Ou seja, quanto mais somos expostos a algo, mais aquilo se torna familiar para nós e mais nós começamos a gostar daquilo. No mesmo livro, eles apresentam um estudo da câmera fotográfica. Então, eles colocaram anúncios para as mesmas pessoas de uma máquina fotográfica dentro de um artigo que elas estavam lendo, e quanto maior foi a frequência do anúncio, mais os participantes passaram a gostar da câmera fotográfica, embora eles não lembrassem de ter visto o anúncio. Então, lembre-se bem, o gatilho mental da afeição e familiaridade gera afeição. Então, quanto mais você vê e mais exposto você está a um determinado assunto ou conteúdo, mais familiar isso se torna para você. Como é que você pode fazer o remarketing corretamente? Eu gosto de utilizar o remarketing com diferentes ofertas para você poder engajar o usuário com a sua marca. Então, primeira coisa, você pode utilizar estudos de caso. Então, alguém acessou o seu site e não concluiu o cadastro. Você pode apresentar um vídeo de estudo de caso de um cliente que teve sucesso com seu software
no Facebook, por exemplo. Então, a pessoa vai estar navegando e vai se deparar com aquele estudo de caso. Ou você pode oferecer uma condição especial, desconto na implantação, desconto na mensalidade por X meses. Isso também ajuda a pessoa a se tornar mais engajada. Você pode também oferecer conteúdos ricos. Então, ao invés de você solicitar que a pessoa faça o cadastro, você pode oferecer um conteúdo rico baseado numa ação prévia. Também é legal você fazer uma mini apresentação, um vídeo de apresentação sobre o seu software. Às vezes, 3 minutos você consegue explicar as principais funcionalidades e proposta de valor. E também você pode fazer uma coisa mais direta, focada em venha fazer um trial ou solicitar uma demo. Essas são algumas formas de você executar ofertas diferentes de remarketing para o mesmo público e vai ajudar as suas campanhas a terem melhores performances ao longo do tempo. O que é importante você sempre lembrar? Não desperdiça os visitantes que já visitaram o seu site, que já navegaram pelo seu site, porque eles são valiosos. Você já teve um custo de aquisição. Então, as campanhas de remarketing vão fazer com que esses usuários convertam e avancem no funil de compra. Agora nós vamos falar sobre o erro número 4, que é não realizar testes AB, tá? Então, pensa bem, a landing page do seu produto, ela deve ser algo dinâmico. Então, não é algo que você vai criar e vai deixar ali as pessoas se cadastrarem sem fazer testes para saber o que funciona melhor, o que não funciona, para que você possa maximizar os resultados. Então, o que é muito comum é que as empresas de software elas dão mais atenção ao produto em si e esquecem do marketing do produto. E é muito importante o design. O design conta e muito. Então, se você tem uma landing page fraca, principalmente em relação aos seus concorrentes, sem muita informação, as cores não são agradáveis, a disposição dos textos não está legal, ou os botões são muito apagados, isso tudo vai influenciar na taxa de conversão de trials, de solicitação de demos e outras coisas, tá? Então, o teste AB ele serve para a gente mensurar o que está funcionando. Lembra quando eu te falei que marketing é um jogo de números? É isso mesmo, a gente precisa mensurar para entender quais são os números das coisas que estão acontecendo para saber o que dá certo e o que dá errado, tá? As vantagens dos testes AB. Primeiro, eles podem aumentar a taxa de conversão. Então, por exemplo, você fez um teste no botão e identificou que isso teve um aumento de 5% na taxa de conversão ou de 1% na taxa de conversão. Isso você já maximiza os seus investimentos em marketing. Uma outra coisa é a diminuição do custo de aquisição do seu CAC. Então, digamos que você esteja investindo em mídia paga, você fez um teste e isso aumentou em 2% a taxa de conversão. Automaticamente, o seu custo de aquisição ele cai. E aumenta também a produtividade dos recursos. Então, todos os esforços que têm sido feitos, eles podem ser muito melhores aproveitados se você faz os testes e começa a concluir que certas coisas funcionam mais que outras, tá? Quais são os tipos comuns de teste AB para você iniciar a entender como é que funciona essa otimização de conversão? Primeira coisa, você pode testar a cor do botão do seu CTA, por exemplo. Então, é muito comum que as empresas SaaS utilizem a cor verde nos seus botões, é bem comum que você vê isso, mas você pode testar outras cores. Caso você ainda não utilize o verde, testa a versão verde e vê como é que isso se comporta. Uma outra coisa é o texto do CTA, muito negligenciado. O experimente grátis, se você tem um trial free por algum período de tempo, o CTA, o texto de experimente grátis, isso é muito poderoso, mas você pode testar outras variações. Você pode também testar o headline da página, que é aquele texto grande, o que funciona mais, o que chama mais atenção, e também você pode testar a imagem de topo. Então, em alguns casos, você testa vetores, outros casos, você testa fotos de pessoas e vai vendo o que converte mais. Cada mercado é um mercado, cada mercado tem sua peculiaridade, então é importante que você teste o que funciona para o seu negócio, para o seu nicho, e comece a analisar esses dados com mais firmeza e precisão.
Agora nós vamos falar sobre o erro número 5 e último, que é não ter uma boa nutrição de leads. Tá? O que é importante você saber? Nós, seres humanos, costumamos fazer negócios com quem conhecemos, confiamos e gostamos. Então, se a gente não gosta de uma determinada marca, se a gente não confia, se a gente nunca ouviu falar, dificilmente a gente vai fazer negócios com essa empresa, com essa pessoa. Tendo isso em mente, é importante que você, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o livro A Máquina Definitiva de Vendas, do Chet Holmes, e você ainda não teve a oportunidade de conhecer a pirâmide, mais conhecida como pirâmide de Chet Holmes, você vai entender que nem todo mundo está pronto para comprar. E muitas vezes as empresas focam nesses 3% do mercado que já está pronto para compra. Quando a gente está falando de nutrição de leads, a gente está falando de cultivar relacionamentos previamente antes de tentar vender. Ou seja, 67% do mercado poderia estar interessado, poderia está disposto a ouvir sobre a sua oferta, mas ainda não está pronto para comprar. E quando você foca só nos 3%, é o que você e toda a concorrência está fazendo. Então, quando você começa a olhar para os 67% de oportunidade, você tem muito mais chances de fazer novos negócios. Tá bem? Pensando na pirâmide de Chet Holmes, você passa por um processo da nova jornada de compra do cliente. Então, o mundo mudou muito e a maneira como nós fazíamos negócio no passado mudou. A tecnologia avançou. Hoje, nós enfiamos a mão no bolso e temos acesso ao celular, onde nós temos uma infinidade de informações e tudo está disponível para a gente. Então, antigamente, quando você precisava, por exemplo, comprar um celular, você ia até a loja, ou quando você precisava comprar um telefone, você ia até a loja e via todos os modelos e o vendedor ia te explicar tudo isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você já chega na loja ou você já chega no e-commerce pronto, sabendo qual é o modelo que você quer, qual é a marca que você quer e quais são as especificações daquele produto que você quer comprar. Isso trouxe um novo mundo de jornada de compra dentro desse processo, onde o consumidor está muito mais preparado. E as empresas que estão trabalhando as fases de descoberta e aprendizado, reconhecimento de problema e consideração de solução têm muito mais mercado a trabalhar do que as empresas que só estão trabalhando a decisão de compra. Tá? Então, a nutrição de leads dá esse poder para a gente de construir relacionamento prévio antes de vender e aumentar a nossa participação no mercado. Pensando nisso, o que você pode fazer de nutrição de lead? Então, vou dar um exemplo dentro da jornada de compra. Digamos que você tem um software de gestão, então você pode criar, por exemplo, um conteúdo chamado X maneiras para aumentar a produtividade comercial. Isso é reconhecimento de problema, então talvez aquela pessoa já está sabendo que a produtividade do comercial está baixa e ele precisa encontrar maneiras de aumentar essa produtividade, tá? Na fase de consideração de solução, pode ser que ele já esteja procurando como é que eu faço para escolher um sistema de gestão para minha empresa. E na fase de decisão de compra, você pode criar, por exemplo, um comparativo entre o seu software e os concorrentes. Então, isso mostra muito de qual é o momento de compra que aquele prospect está e qual é o nível de maturidade dele dentro dessa jornada de compra, tá? Qual é uma sequência básica de nutrição de leads que você pode executar agora mesmo? Primeiro, você pode fazer uma sequência de 4 e-mails, sendo 3 de conteúdo. Então, por exemplo, esses 3 conteúdos aqui que eu acabei de mostrar, e mais um de oferta. Ou seja, depois de você nutrir com 3 conteúdos, você faz sempre uma oferta no 4º e-mail, chamando a pessoa para um trial, chamando para uma demo, chamando para um fale com um consultor ou especialista. O que é importante? Eu vejo muitas empresas de software, SaaS, que acabam focando muito em conteúdo, dão muito conteúdo para o mercado, educam muito e acabam esquecendo a oferta. É super importante que você mande e-mails falando para o usuário, para o lead se cadastrar na sua plataforma. Isso vai
fazer com que as pessoas criem senso de urgência para executar a ação. Bom, vamos fazer um resumo de tudo que a gente aprendeu aqui nessa aula. Primeiro erro é não definir o ICP e personas corretamente. Agora você tem as ferramentas na mão para fazer isso. Não ter os pixels de marketing instalados, então eu te mostrei como que você pode verificar se os pixels já estão instalados, quais são o arsenal básico de pixels que você precisa ter. Não fazer campanhas de remarketing, eu te mostrei a psicologia por trás do remarketing e também como que você pode executar isso de uma maneira que você engaje o usuário com a sua marca e não fique um remarketing chato. O quarto erro foi não realizar testes AB. Então, eu te expliquei que a página do seu produto é algo dinâmico que precisa estar em constante evolução. E a otimização de conversão vai diminuir o seu custo de aquisição se você começar a fazer testes AB. E, por último, não ter uma boa nutrição de leads. Ou seja, se você não construir relacionamento prévio antes de tentar vender, você vai focar só nos 3% do mercado que está pronto para comprar e, além disso, é você e toda a sua concorrência que está fazendo isso naquele momento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer de estar aqui com você e visite o nosso site pixdigital.com.br para conhecer outros conteúdos voltados para o seu mercado. Obrigada.